Gravando. Então, vou começar com a parte de equilíbrio, certo? Muitos de vocês têm algumas dúvidas que faz muito tempo que a gente já viu. Então, por favor, quem for tendo dúvidas, vocês vão me perguntando, certo? Pede para repetir que eu repito tudo. A parte de ondas está mais, vamos dizer assim, está mais fresca. Mas essa parte de equilíbrio faz muito tempo que a gente viu. Mas pode ser que muitos de vocês ainda não se lembrem mais como é que faz. Mas vamos lá. Equilíbrio está aqui. Então, o equilíbrio você tem que obedecer 3 condições. Certo? No equilíbrio você tem que obedecer 3 condições básicas. Essa é a primeira condição. Somatório das forças no eixo x0. Segunda condição, somatório das forças no eixo y0. Terceira condição, somatório dos momentos igual a zero. Certo? Essa é a condição de equilíbrio. Então, o corpo, para ficar em equilíbrio, ficar estático, parado, claro que dependendo do referencial, você tem que obedecer obrigatoriamente todas as 3 condições. A pessoa tem que obedecer todas as 3? Sim. E se uma delas não obedecer, então o corpo não está em equilíbrio. Certo? Primeira condição, somatório das forças no eixo x igual a zero. Lembrando que força é uma grandeza vetorial. No eixo y também é igual a zero e o somado dos momentos também tem que ser igual a zero. Ah, professor, e se a força estiver inclinada? Aí você tem que fazer sua componente horizontal e componente vertical. Isso aí vocês vão ver no ensino médio. Principalmente quando estiver mais a par de trigonometria. Vocês já estão vendo trigonometria, seno, cosseno e tangente, sim ou não? Já estão vendo trigonometria? E matemática? Se fossem condições normais, vocês estariam vendo, mas as condições não são normais, né? Já viram alguma coisa de trigonometria? Deixa eu ver se alguém respondeu aqui, me deixou no salvo. Se fosse Alexandre, já tinha respondido. Já. Sim, aí ó. Então você já viu trigonometria e já sabe mais ou menos o que é seno, cosseno e tangente. Então, para fazer as componentes horizontal e vetorial de forças, você tem que obedecer as condições de seno, cosseno e tangente. Deixa para o ensino médio, certo? Só fui falar, Alexandre já entrou aí. Então, principalmente aqui, o que é que vocês vão calcular? Vão ser os momentos, certo? O que é um momento ou torque? É o produto da força pela distância onde está atuando essa força, vamos dizer assim, certo? Ou distância até o eixo de rotação. Então, para calcular qualquer momento, ou torque, ou momento torsor, você vai pegar a força e multiplicar pela distância até o eixo de rotação, certo? Então, por exemplo, se eu pego minha caneta, deixo ela apoiar, deixa eu ver como é que eu estou me vendo aqui. Se eu pego minha caneta, cadê? O vídeo está um pouquinho atrasado. Se eu pego minha caneta e apoio aqui no meu negocinho aqui, ó, se eu aplicar uma força aqui, o que é que acontece com a caneta? Está em câmera lenta. Tem câmera lenta. Isso aqui tende a rodar, ó, tende a fazer uma rotação essa caneta. E onde é que está o eixo de rotação? Aqui, ó. Deixa a imagem aqui, pronto. O eixo de rotação está aqui, ó. Certo? Se eu coloco a caneta aqui, o eixo de rotação aqui. Ou seja, existe um momento aqui. Deixa eu só admitir Marina aqui. Existe um momento que vai ser o produto dessa força que eu estou aplicando aqui, ó, e vezes a distância até o eixo de rotação. Onde é que está o eixo de rotação? Aqui, ó. Essa distância aqui, eu estou em câmera lenta. Então, o momento dessa força que eu estou aplicando vai ser o produto dessa força vezes essa distância até esse eixo de rotação. Certo? Então, por exemplo, eu peguei uma barra, apoiei no ponto aqui, ó, certo? E apliquei N forças. Certo? Apliquei N forças, não, apliquei 3 forças. Certo? Apliquei uma força amarela, apliquei uma força azul e apliquei uma força verde.
Então, tem como calcular o momento? Tem. Então, a imagem está dizendo isso aqui, ó. Tá aqui o ponto. Tá aqui a caneta apoiada. Cadê a caneta? Pronto. Então, eu estou aplicando. Então, o desenho é mais ou menos isso aqui. Certo? Então, eu estou aplicando uma força de 20 newtons a 30 centímetros. Claro que não tem 30 centímetros aqui, né? Estou aplicando uma força de 20, também 30, mais para cima. Então, estou aplicando uma força de 20 também, numa distância de 45. Aí eu perguntei, qual o momento no ponto A? Se eu vou usar qual força? Então, você vai calcular quantos momentos? 3. Porque tem 3 forças sendo aplicadas. Certo, Alexandre? O amarelo. Eu fiz até as cores, foi? Foi. Fiz até as coresinhas aqui, ó. Momento do amarelo. Cadê o amarelo? Cadê? Tá aqui. O amarelo, Fernandão. Uma força de 20 newtons está sendo aplicada a 30 centímetros, ó, do eixo de rotação, né? Tá vendo? Então, se eu aplicar uma força aqui, isso aqui tende a girar no sentido que é horário, não é verdade? Bato aqui, ó, isso aqui tende a girar aqui. Então, tem um momento aqui, ó. Como é que eu calculo esse momento? Eu vou pegar a força, 20. Eu não gosto de ficar me vendo, não. Eu vou aplicar uma força de 20 vezes qual é a distância até o eixo de rotação? 30. Tá vendo aqui? Então, 20 vezes 30, 600 newtons vezes centímetros. Tá vendo? 20, que é a força, vezes a distância até o eixo de rotação, ó. 30 centímetros. 20 vezes 30, 600, né, Clarice? Pronto. Isso aqui é o momento amarelinho. Qual o momento no ponto A depois de aumentar o tamanho da barra? Pronto. Aí eu vim aqui com a barra, soldei aqui, ó, e coloquei mais 15 centímetros. Tá vendo aqui, Clarice? Aí eu apliquei uma força na pontinha dessa barra aqui, ó. Ou seja, a distância já não é mais 30. A força está sendo aplicada a uma distância de 15, Nelson. Até o eixo de rotação. O eixo de rotação tá aqui, ó. Ismar tá aí, tá? Já chegou, Ismar? 30 mais 15, 45. Essa distância era 30, foi para 45. Eu apliquei a mesma força, 20. E agora, qual é o momento? A força vezes a distância. 20 vezes 45, 900. Newtons vezes centímetros. Aí é o momento verde. E o momento azul? Aplica uma força agora no sentido que contrário do amarelo. O que é que vai ser igual à força? Vendo aqui, Gustavo? E a distância? 20 vezes 30, 600. Mas qual vai ser a diferença entre os dois? Sentido. No momento, sentido diferente é sinal diferente. Certo? A força azul, olha, ficou um azul meio escuro, né? Mas dá para ver. 20 vezes 30, 600, só que o sinal tem que ser o quê? Contrário. Porque quando o amarelo aplica uma força e o eixo tende a girar no sentido horário, o azul, quando eu aplico essa força, ele tende a girar no sentido anti-horário. Certo? Então é assim que você calcula o momento. Você pega a força e multiplica pela distância até o eixo de rotação, do ponto que está sendo aplicada essa força. Certo? Eu não sei se eu já coloquei isso no Classroom, provavelmente sim. Mas se eu não tiver colocado, eu coloco, certo? Sentido de rotação, escolha própria. Ok. 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 Então, esse outro exemplo a gente fez, ó. Eu coloquei uma barra e apliquei 4 forças. Uma força azul, uma amarela, uma verde e uma laranja. Coloquei as distâncias aqui, ó. As forças 50, cada um 50 newtons, certo? Coloquei as distâncias, ou seja, a distância do azul é 20, a distância do amarelo 3, a distância do verde 12 e a distância do laranja 45. Calcula os momentos das forças no ponto A. O ponto A é aqui, ó. Então, o momento do azul, eu vou pegar a força 50 vezes quanto?
a distância do azul até o eixo de rotação. Que eu coloquei quanto? 20. 50 vezes 20, Arthur? 1000. Certo? Não repare nos sinais ainda não, certo? 1000. O amarelo, a força é a mesma coisa, 50, ó. E a distância é quanto? 3. 50 vezes 3, 150. Não repara o sinal ainda, viu? O verde. Verde. Quanto é a força do verde? Também 50. Agora, quanto é a distância do verde até o eixo de rotação? Tá vendo que o eixo de rotação é igual para todos, ó. Tudo aqui, ó. 50 vezes 12, 600. E o vermelho? Quanto é a força? 50. Quanto é a distância do vermelho de laranja? É 45. 45. 50 vezes 45, 2.250. O que é que vai mudar nesses aqui? Só o sinal. Certo? Então, eu disse o seguinte, ó. Escolha própria. Sentido de rotação. Você escolhe o sinal. Eu sempre escolho, se girar no sentido horário, é positivo. Se girar no sentido anti-horário, é negativo. Tem que escolher isso. Certo? Quando for calcular o momento, você tem que colocar os sinais. Claro que se der sinal diferente, sinal negativo, era positivo, mas a gente vê já já. Então, eu coloquei aqui, o sentido horário positivo, sentido anti-horário negativo. Professor, mas como a gente sabe qual é o... É pelo... que tem Pelo mais desenho? peso que... Não, é pelo desenho. Você pega, anula todas as outras forças. Segundo, é o seguinte, você está no computador ou está no celular? Tô no celular. Não, você vai botar o seu dedinho em cima do ponto A aí. Tá vendo aqui? Ó, sabe? Tá seu dedinho aí, ó. Botou o dedinho? Botei. Agora você vai dar um peteleco nessa seta azul. Deu um peteleco aí. Puf! Pronto. Então, se você der um peteleco no azul, essa barra vai tender a girar em qual sentido? Para a esquerda ou para a direita? Para a direita. Não, para a esquerda, né? Não? Quer dizer, tá. para a esquerda. Ela vai girar nesse sentido aqui, ó. Esse sentido para a esquerda é anti-horário. Anti-horário a gente botou o quê? Negativo. Então, essa força azul a gente coloca negativo. Ok, obrigado. Mesma coisa no amarelo. Tira o dedinho do ponto A ainda não. Aí esqueça o azul, agora vai para o amarelo. Dê um peteleco aí no amarelo. Digamos Pronto, que ele vai... amarelo. Então, ele vai girar para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda. Para a esquerda é anti-horário. Negativo. Tchuf. O verde, e agora? Agora deu um peteleco no verde. Esqueça o amarelo e o azul. Segura o ponto A e dê um peteleco no verde. Vai girar para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda. Anti-horário. Negativo. E o outro, o laranja ou o vermelho. Se você der um peteleco, agora ele vai girar para a direita. Direita. Uf. Quer dizer, não vai girar, ele tende a girar, né? Aí agora fica positivo. Professor, se você quiser fazer o contrário, pode? Pode. Não tem problema nenhum. Certo? Mas sentidos diferentes, sinais diferentes. Certo? Isso aqui a gente tem como ficar equilíbrio, eu já vou para a continha, certo, gente? Já vou para a continha. Eu coloquei aqui, ó, uma barra, apoiei aqui e coloquei 10 newtons de peso numa ponta e 2 newtons de peso na outra. Claro que se você aumenta o peso, você tem que diminuir a distância, né? Uma gangorra. Se você bota o mais pesado numa ponta, você tem que aproximar esse mais pesado do eixo lá de rotação para a barra ficar totalmente na horizontal. O que é que eu perguntei? Qual a distância X para o sistema ficar em equilíbrio? Equilíbrio é o quê? Paradinho na horizontal. Certo? Só o filé lá. Olha. Professor, mas tem como? Um tem 10 de peso, outro tem 2. Tem. Você mexendo nas distâncias. Ok, gente? Então, o que é que a gente faz? Simples. Somatório dos momentos é igual a 0. Preste atenção nisso aqui. Vai cair uma questão dessa. Certo? Acho que eu vou botar até esses valores aí. Somatório dos momentos é igual a 0, viu, Clarice? Ou seja, o momento de um lado tem que ser igual do outro lado, com sinais diferentes. Porque quando você soma os dois, duas iguais com sinais diferentes, dá 0, né? 1 menos 1, 0. Mais 2 menos 2, some tudo, 0. Mais 1000 menos 1000, soma tudo, 0.
Ou seja, tem que ser igual, mas só com sinais diferentes. O que é que você faz? Olha a barrinha aqui amarela. Momento do peso 10 é igual ao momento do peso 2. Deixa em módulo. Porque vai saber a distância, não vai ter distância negativa, né? Simples. Nesse tipo de questão, você pega momento de um lado é igual ao momento do outro. Nesse tipo de questão, você vai pegar o momento da força 1 é igual ao momento da força 2. Certo? Momento da força 1 eu chamei de 10. Por isso que eu coloquei M10, ó. Momento do 10. Momento desse pesozinho 10 aqui, ó. Certo? Momento do 2, esse aqui, ó. Pronto. Como é que eu calculo o momento do 10? É a força do 10 vezes a distância do 10. Vamos lá para a nossa imagem. Força do 10, distância do 10. Qual é a força do 10? 10, né? Todos eles. 10 newtons de peso aqui, na ponta. Vezes a distância até o eixo de rotação, x. É o que eu quero saber. Igual força 2, que é 2, vezes a distância 2, que é quanto? 80. Essa força vezes essa distância é igual a essa força vezes essa distância. Alguma dificuldade até aí? Professor, Diz. eu acho que pela lógica dá para saber qual é o Pela lógica, não X. faça, não. Não, Tá meu amigo, é bom. difícil. É difícil. Nem eu sei isso aí, viu, meu amigo? Nem eu. E a lógica às vezes falha. Né? Eu vou na continha, no instante eu faço. Alguns segundos, vocês mais rápido do que eu. Então, meu amigo, na lógica... Claro que se for a metade da força, vai ser a metade do... É proporcional, né? Se fosse uma força de 5, por exemplo, ao outro lado seria 40. Mas a força 10 é 10, a distância é x. A força 2 é 2, a distância é 80. Tá vendo? Então agora é só matemática. 10x é igual a 160. X é igual a 160 por 10, ou seja, você tem que colocar esse peso 10 à distância de 16 centímetros da o eixo de rotação. Qualquer coisa diferente disso, essa barra não fica em equilíbrio. Certo? Qualquer coisa diferente disso, a barra não fica em equilíbrio. Coloquei, os momentos são iguais, tá aqui, a gente fez, não foi? Um é 160, o outro é menos 160. Botei 20? É zero isso aqui, mano. Por que é que eu coloquei 20? Menos 160 mais 160 é zero, macho. Ao exemplo 2, a mesma coisa, tá vendo? De um lado uma força de 50, do outro lado uma força que eu não sei, e coloquei as distâncias aqui embaixo. Essa força, interrogação, está a 20, essa força mais alta está a 120. Vocês acham que essa força vai ser maior, esse peso aí, vai ser maior ou menor do que 50? Sem fazer conta. Vocês acham que essa força, interrogação aí, vai ser maior? Maior. Vai ser maior. Vai ser maior, ou seja, se tiver uma questão de objetivo e se tiver já alternativas menores do que 50, você já elimina. Certo? É a forma de você ganhar tempo numa questão de Enem, essas coisas aí, né? Alternativas que já foram menores, aí você já elimina porque você já sabe que a força é maior. Entendeu? Digamos que são 4 alternativas, 3 são menores que 50, você não precisa nem fazer cálculo. Puf, marca maior. Certo? Mas só se 3 forem menores, né? De 4. Mas provavelmente isso não acontece. Mas a mesma coisa. Essa força vezes essa distância é igual a essa força vezes essa distância. Vamos lá. F1 eu não sei. D1, que eu chamei F1 e D1, 20. F2 é 50, que é peso, é força. Distância 2, 120. Muito cuidado, eu coloquei o destaque aqui nas unidades, certo? Centímetro, centímetro. Deixa nas unidades coerentes. Então, depois que você colocou na formulazinha, virou matemática.
20 vezes F1 é igual a 50 vezes 120, que é 6.000. Cancela esse zero com esse zero. 600 dividido por 2 é quanto? 300. Aí, ó. Então, eu provei matematicamente que vocês estavam certos. A força tem que ser maior. 50, 300 eu acho que é maior do que 50. Não é vero? Dúvidas? Dúvidas? Vou fazer uma para vocês aqui. Vocês fazerem aí e me dá a resposta, certo? Negócio que eu tenho que copiar tudo. Não mata nada não, copio tudo. Deixa eu ver se o compro dá certo. Não é nada. Isso aqui dá certo. Perde um tempinho, mas é por uma boa causa. Ctrl C. Pra cá. Exemplo. Pronto. Vou trazer. Deixar aqui mesmo, né? Aí vou colocar os valores agora, viu? No canto esquerdo. Vou colocar tudinho. Não, você vem pra cima, meu querido. Não, pra cima, macho. Isso. Aqui desse lado aqui, se você já tiver desenhando, vocês colocam 30 newtons. Eu já vou copiar isso aqui. Ctrl C, Ctrl V, vou levar esse rapaz para cá. Desse lado aqui, interrogação. Interrogations. Já dá um Ctrl V? Acho que dá. Ctrl V. Pronto. Essa distância eu vou colocar... Essa distância eu vou colocar 15. Pode ser que dê quebrado, certo? Eu estou inventando os valores aqui. Não. Essa distância eu vou colocar 45. Pronto. Agora é centímetro, né? Pronto. Tá dando para ver aí, tá? Tá meio... O que é que vocês vão fazer, meus jovens? Calcular esta força ali, ó. Calcule a força que se deve, não precisa copiar isso não, viu? Colocar na outra extremidade da barra para que o sistema permaneça em equilíbrio. Pronto. Olha lá, responda aí minha resposta. Já sabe que essa força é maior ou menor do que 30? Maior do que... Peraí, não. Menor. Menor. Então tem que ser menor. Então vai lá, me prova matematicamente que é menor. Quando vocês fazem, eu vou colocar o bicho para carregar aqui e vou dar uma olhada na minha criança. Só enquanto vocês fazem, né? Estou me ausentando muito tempo, não. Porque ela acorda de 6 horas da manhã e não acordou ainda. 8 horas já, vou ver lá. Quando eu voltar, me dê a resposta.
Resposta? Se deu quebrado, não tem problema não, viu? Número decimal. Eu inventei os valores aqui mesmo, acho que não dá não. Deixa eu ver aqui. Tá nada. Já dei a resposta já. Conseguiram fazer? Quem tá acordado, né? Professor, Oi. eu não... Pera aí, que eu não entendi muito bem, não. Você não entendeu? Vai entender agora. Quem tá acordado, tomara que tenha feito. Porque tem uns cabos aí que 10, acho que é 10 mesmo. Na minha cabeça deu 10. Uns cabos aí que ligam o link, aí fica só de link presente. Vai dormir. A noite é para dormir, meu amigo. É o seguinte, Arthur, você vai fazer o seguinte: momento 1 é igual ao momento 2. Pronto. Primeira coisa. Segunda coisa é dizer quem é 1 e o 2. Eu vou chamar a esquerda de 1 e a direita de 2, certo? Pode fazer o contrário? Pode. F1 vezes D1 é igual a F2 vezes D2. Daqui a pouco eu dou um grito para acordar o danado aí. Se ele tiver com fome, né? D2. Não, é D minúsculo mesmo. Pronto. A esquerda eu chamei de 1 e a direita eu chamei de 2. Então, quem é o F1? 30. É o peso aqui, certo? 30 vezes. Qual é a distância do 30 até o eixo de rotação? 15, que é essa 15. Desse ponto até aqui, certo? 15. É igual. O F2 é o que eu quero. Vezes D2. Qual é a distância de D2? 45. Aí. Agora, meu amigo, é só matemática simples e básica. 45 F2. Não, vou fazer o seguinte. Trocar os termos, certo? Isso aí se complica muito isso aí. Só invertir os membros. Inverter. Agora, 45 F2 é igual a 30 vezes 15, acho que é 450, né? É. E agora, F2 é igual a 450 dividido por 45 e na minha matemática é 10. Pronto. Alguém confirma se eu já coloquei esse material lá no Classroom? Alguém sabe? Alguém sabe se eu coloquei? 45. Cadê o N? Newtons. Pronto, 45 newtons é a resposta. Tá aí. 10 newtons. Também dá para fazer. Dá para fazer também essa conta por regra de 3 ou não? Deixa eu ver aqui. Se o 30 é 15. Eu acho que não. Acho que não, que eles são inversamente proporcionais, né? Não dá para fazer por regra de 3. Aí fica mais fácil assim, por essa continha de Assim, a fórmula é essa, né? Você pode fazer por dedução, por exemplo. Como são inversamente proporcionais, eles são proporcionais, quando a força aumenta 3 vezes, a distância tem que diminuir 3 vezes. E vice-versa. Como é que eu sei de cabeça aqui? A distância aumentou 3 vezes, não foi? Então a força tem que diminuir 3 vezes. Então de cabeça eu já sabia que era 10. Certo? Você pode fazer de cabeça, não faça não. Faça não. Às vezes é proporcional assim, decimal. A força aumenta 2 vezes e meia. Oi. Alexandre disse que viu o material e tá lá assim. Tá lá? É porque pronto, se o material estiver lá, você já tem. Agora copia esse exemplo que eu coloquei, certo? Que não tá lá não, tô colocando agora, né? Só copia esse exemplo aqui ó, e faça a resposta, né? Deixa de cabeça para os profissionais e conta. É porque eu evito fazer de cabeça, só quando eu tô sem tempo mesmo. Mas às vezes a cabeça não tá boa para fazer esse tipo de conta, né? Então bota na formulazinha, no lápis, a gente tanto faz. Ok? Então eu vou colocar aqui para vocês copiarem, que não está lá no... Esse exemplo que eu fiz agora não está lá no Classroom. Então é só igualar os momentos. Só igualar os momentos.
Pode passar? Sim. Vou fazer outra aqui para vocês calcularem a distância, tá? Acho que eu tenho que ir copiando cada um. Não, copiar esse e esse. Cadê um? Esse. Isso. Exemplo. Ctrl V. Pronto. Agora vocês calcularem a distância. Eu vou colocar duas forças e vocês vão saber qual é a distância que eu coloco essa força. Deixa eu copiar um desse aqui. Vou colocar uma força de 30. Essa força eu vou colocar uma pessoa 5. Essa distância eu vou colocar 15. Aí eu quero, a interrogação vai ser essa distância maior aqui. Mas não é Newton, né? Centímetro. Interrogação, centímetros. E aqui 15 centímetros. Bom, calcula essa distância aí que eu tenho que colocar esse de 5 para ficar em equilíbrio. Alguém já fez, já de cabeça? Ixi, Maria. O cara botou no privado, já colocou a resposta. 90, né? Não sei, vou calcular aqui. Que homem, viu, meu amigo? Mal eu coloquei, o bicho já colocou a resposta aí. Ixi, mano, tá descarregando, descarregando. Maria, sou café, meu. Tá aqui, papai fez. Tá ali, ó. Tá embaixo desse negócio aí de... Embaixo desse bicho aí, ó. Esse abafador, é. Tá aí o leite, o pão. Tá comendo aí? Vamos lá. Mesma coisa. O que é que você faz? Somatório dos momentos é igual aos momentos. Momento 1 é igual ao momento 2. Quantos minutos eu tenho? 6. Dá pra ter que fazer. Vou chamar a esquerda de 1 e a direita de 2, certo? F1 vezes D1 é igual a F2 vezes D2. O F1, 30. O D1, 15. O F2, 5. E o D2, interrogação. Pronto. Agora a física não ajuda mais em nada. Ajudou até aí. Agora é só colocar, ajeitar os membros. Vou colocar assim, né? Cadê que o cara pergunta? Esse 450 veio de onde? 5D2 é igual a 450. D2 é igual a 450 dividido por 5. D2 é igual a 90. Pronto. Respondeu na lata. Não precisa colocar o número e a unidade no chat? Não precisa não. Não precisa não. Precisa não. Só no 8º que eu quero saber quem está, que eu não conheço ninguém. Deixa eu ver quem está aqui. Quantos tem? Quantos tem acordado, eu não sei, mas quantos tem aqui? Tá descendo. 39. Quantos acordados? Só Deus sabe. Paulo cismou com esse negócio de acordado e dormindo. É que às vezes o pai não sabe, entendeu? A mãe chegou aqui, uma colega, né? Minha esposa tem uma clínica. Deu uma surra no meu filho. Foi, o danado, eu saí, eu pensei que ele estava assistindo lá. Quando eu voltei para casa, que esqueci um negócio, quando eu cheguei no quarto dele, a aula tá rolando de um lado, ele jogando videogame do outro.
Ô, meu amigo, né? Fazendo pai de besta, meu. O cara pensa que tá... Ah, meu filho tá assistindo aula e ele tá tirando nota baixa. Aí tá assistindo aula. Entendeu? Só a aula rolando e joga videogame do outro lado. Só o link presente. Ei, meu amigo. Diz que o menino levou uma sova, meu. Diz que a mãe deu brabo com o boy. Não, mas ele tava presente, certo? O link tá presente. Não tem como saber. O menino tá acordado. Quem não voltar, tá dormindo. Né? Provavelmente. A internet pode ter caído. Quem não voltar na próxima. Eu, hein? Vamos lá. Pronto, gente. Isso aí, ok? Vocês querem que eu faça mais alguma sobre equilíbrio? Aí na aula de 9h50 você revisa ondas, né? Reviso ondas. Não, eu vou começar a revisar ondas agora. Na próxima, que a gente tem até 8h30, né? A gente tem 19 minutos ainda. Aqui já vou encerrar essa. Aí, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida sobre equilíbrio, a gente vai para ondas. Tá? Aí eu reviso o que a gente fez até agora. E na outra aula de 9h50 a gente continua a matéria, certo? Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida. Ok? Então já vou encerrar essa, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, para a gente ganhar mais um pouquinho de tempo na próxima. Vamos lá. E o negócio do Google Meet meu não funciona não, meu amigo. Se eu for usar o Google Meet, eu vou ter meia hora só para admitir vocês e começar a aula. Já estou gravando já. Gravando? Pronto. Eu já vou explicando aqui. O que é que acontece no equilíbrio? O equilíbrio, amigo, você vai ter que calcular só os momentos. Igualar um momento de um lado e um momento do outro. Deixa eu pegar essa questão que a gente fez por último aqui. A gente resolveu? Resolveu. Pronto. Então, você tem aqui, Alexandre, você está uma barrinha equilíbrio. Tá? Diz na questão lá. Tá aqui o desenho, conforme um desenho. Uma força de 30 newtons é posta na extremidade, 5 newtons é posta na outra. A de 30 newtons está a 15 centímetros do eixo de rotação. Ou do eixo, né? O apoio, vamos dizer assim. Quantos centímetros eu tenho que colocar a outra distância da de 5 newtons da outra força precisa estar do apoio para que ele fique em equilíbrio? Aí tem aqui o desenhozinho. Então, você sabe no desenho que tem 30 de um lado, 5 do outro. A de 30 está a 15 centímetros do apoio. Qual é a distância que eu tenho que colocar essa moça aqui, ó, essa força no apoio, para ficar em equilíbrio? Vocês fazem o que faz, aí você vai fazer o quê? Igualar os momentos. Então, para a condição de equilíbrio, significa que o momento de um lado tem que ser igual ao momento do outro. Porque esse somatório vai dar zero. Certo? É simplesmente você igualar um momento de um lado, um momento igual ao do outro. Momento 1, força 1 vezes distância 1. O 1 é o esquerda, viu, Alexandre? O 2, força 2, distância 2. Maria, você baixa a televisão, por favor. Obrigado. Então, a força 1, Alexandre, é 30. Aqui, ó. E a distância desse ponto, que eu pego aqui na ponta. Eu coloquei um quadrozinho, mas é uma setinha aqui, certo? Até o apoio é 15, né? 30 vezes 15. Certo? É igual a força 2, 5 e a distância, interrogação. Pronto. Você pega essa força e multiplica pela distância. Essa força e multiplica pela distância. Igual os dois. 30 vezes 15 é igual a 5 vezes D2. Então, agora é só matemática. 5D2 é igual a 450. 450 é igual a 90. Ou seja, você tem que colocar essa força a 90 centímetros do apoio para que essa barra fique em equilíbrio. Esse exemplo eu consegui entender. Mas tem outro que você pode fazer? Esse outro? Qual
Qual outro? É um que é só para calcular mesmo, não tem nada de achar, não. Sim, é só para calcular aquele lá de cima, né? Isso mesmo. Certo? Aí você vai fazer individual, o subo já, certo? Então, 90 centímetros, qualquer distância diferente de 90, essa barra não fica em equilíbrio. Ela pende para um lado, pende para o outro. Se eu colocar 90,1, ela não fica em equilíbrio, ela baixa. Certo? Porque os momentos vão ser diferentes. Lá em cima, eu só coloquei para a gente aprender a calcular o momento. Ó. Cadê? Foi só para calcular isso aqui, ó. Aqui. Esse primeiro aí. Essa azul. Eu pego essa força e multiplico pela distância dessa força azul aí. A força é 50. Qual é a distância? 20. Então é 50 vezes 20, ó. Tá vendo? 1000. Então o momento do azul é 1000. O momento do amarelo vai ser 50, que as forças eu coloquei tudo igual, vezes 3. 150. O momento do verde, a força verde, 50. E a distância, 12. 600. 50 vezes 12. E a momento do vermelho, vai ser a força, 50. Tá vendo que as forças são tudo iguais, viu? E a distância, 45. 50 vezes 45, 2.250. Foi só individual, para a gente aprender a calcular o momento. Ah, você deu tudo, deu as forças e a distância. Ah, não entendi. Aqui, ó, tá aqui, ó, tudo aqui. As forças, cada uma é 50 e as distâncias estão aqui. Distância do azul, distância do amarelo, distância do verde, distância do vermelho, né? Não sei porque que eu coloquei laranja. Certo? Laranja. Esse foi pra gente calcular o momento, foi pra calcular. Né? Não foi pra comparar nada, não. Certo? Vamos lá para as ondas. Deixa eu ir logo aqui para... eu quero calcular a velocidade de onda com vocês. Aqui. Então, como é que você calcula a velocidade de propagação de uma onda? Multiplica o comprimento vezes a frequência ou divide o comprimento pelo período. Certo? A gente fez... Na aula passada, não foi uma resolução dos exercícios do livro? A gente fez, não foi? Acho que caiu algum dessa aqui. Vou colocar algumas questões do livro, certo? Eu não estou com o livro aqui, por isso que eu não posso colocar o hashtag. Mas na prova vai ter algumas questões de lá. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Não, vou criar um exemplo aqui para a gente calcular, certo? Lembrando que o que é comprimento de onda? Distância entre duas cristas ou distância entre dois vales. Ou quando a onda percorre um ciclo completo. Aí é o seguinte, quem tiver no celular, bota o dedo no celular, quem tiver no computador, bota o dedinho no computador. Você bota um dedo aqui, ó, nesse ponto. Certo? Botou o dedinho aí no ponto? Botou. E bota um dedinho aqui, ó, nesse outro ponto. Aqui, ó. Um dedo aqui, outro dedo aqui. Eu aposto, dou minha cara a bufete, como essa distância daqui para cá é igual a essa daqui para cá. Pode até botar uma régua, você aí. Tem uma régua aqui? Tem um não, hein? O meu dedo aqui, no meu dedo, viu? Meu dedo igual, meu amigo. Deixa eu ver se eu tenho alguma ponto de referência aqui. Essa caneta também não dá, não. Rapaz, não tem nenhuma fita aqui. Mas é igual. Tudo é comprimento de onda. Porque ela fez um ciclo completo. Quando a onda sai de uma crista e vai para outra crista, as próximas perturbações são idênticas à primeira. Quando ela sai de um vale e o ponto entre um vale e outro, as próximas perturbações são idênticas. Então ela fez um ciclo completo. Toda vez que a onda percorre um ciclo completo, essa distância do ciclo é comprimento de onda. Certo? Cadê? Está aqui, mas... Pronto, aqui um exemplo já. Eu ia fazer um exemplo, mas já tem um aí. Uma onda periódica se propaga com frequência de 20 Hz em um meio. Um segmento
Ei, segmento não tem CGI, né? É segmento, né? Paga. Pague. Segmento é assim, ó. A questão estava errada na apostila. O segmento dessa onda aparece na figura, tá aqui. Determine sua velocidade de propagação. Então ele deu a frequência aqui em hertz, viu? Hertz significa rotações ou ciclos. Ciclos por segundo. 20 ciclos por segundo, é 20 hertz. Certo? Ciclos por segundo. Ou rotações por segundo. Ou voltas por segundo. Beleza? Não entendi, mas não acho que foi a pergunta, não. Então, ele deu a frequência 20 Hz. Então, para calcular a velocidade, eu preciso do comprimento de onda. Aí a pessoa vai e coloca, puf, 9 comprimento de onda. O que é que acontece? Erra. Por que erra? Porque 9 não é comprimento de onda. 9 é metade do comprimento de onda. Concorda comigo? O comprimento de onda total vai ser desse ponto. Deixa eu aumentar o zoom aqui. O comprimento de onda total é desse ponto até aqui, ó. Bota o dedinho aí na tela, viu? Se a onda começa aqui, ela vai fazer um ciclo completo nesse ponto aqui, ó. Ok? Nesse ponto aqui. Se ela começa aqui, o ciclo completo é aqui. Ou seja, o comprimento de onda é daqui para cá. 9 é só metade. Falta a outra metade. A onda, professor, como é que eu sei a outra metade? É periódico, meu amigo. Um movimento de um lado repete o do outro. A distância de cima é igual à distância de baixo. A distância de um lado é igual à distância do outro. Então, meu amigo, a distância daqui para cá é igual daqui para cá. Movimentos repetitivos. A distância daqui para cá é igual daqui para cá. Então, 9 mais 9 é quanto? 18, né? Então, tu já tem 20 vezes 18, 320 centímetros por segundo é o valor desse comprimento de onda. Aqui foi um exemplo de torneira. Deixa eu ver aqui. Vou botar mais um exemplo para vocês fazerem aqui. Deixa eu botar aqui. Não, vou botar aqui. Um exemplozinho. Pronto. Você vai embora. Delete. Exemplo. Um certo segmento de onda demora, vou falar de uma forma bem popular, demora 15 segundos para realizar uma rotação completa. Se esse segmento tem comprimento de onda de 30 centímetros, qual a velocidade de propagação desse segmento, dessa onda, desculpa. Propagação. Vocês querem anotar? Querem anotar? Está todo mundo dormindo, viu? E a frequência? Todo mundo dormindo, né? Ninguém respondeu.
Rapaz. É só dividir a velocidade pelo comprimento de onda, né? Não, você vai botar na formulazinha. A primeira que é a velocidade. Só o Alexandre tá acordado. Opa, peraí. Eu também tô, só que eu não Ai, tô tá. sabendo responder, não. Tá, perguntei se você queria anotar. Velocidade. O que aí você vai fazer? Velocidade é igual. Comprimento de onda e período. Tem uma relação entre os dois. Qual é a relação? Essa daqui, ó. Deixa eu aparecer para você o slide. Se eu estiver trabalhando com comprimento de onda e período, é assim que você calcula, Arthur. Ó. Comprimento de onda sobre o período. Se eu quiser frequência, comprimento de onda vezes frequência. O que é que eu tenho aqui? Não esqueci de colocar os dados. Vou colocar agora. Dados. Um segmento de onda demora 15 segundos para realizar uma rotação completa. Esse tempo para dar uma rotação completa é o quê? Período ou frequência? O tempo para uma volta. Período ou frequência? 15 segundos é o tempo para dar uma volta completa. Isso é período ou frequência? É período. Vou ficar dormindo, não sei porque é que eu estou perguntando. Período, 15 segundos. Certo? Ixi, Maria. O comprimento de onda, já tem dizendo aí. É H, mas é uma letra grega que eu não vou colocar. Vou colocar H mesmo. 30 centímetros. Então, como é que eu calculo a velocidade? Qual é a relação entre comprimento de onda e período? Vai calcular a velocidade, comprimento de onda dividido pelo período, certo, Arthur? Se for a frequência, multiplica os dois. Velocidade vai ser igual. Qual é o comprimento de onda? 30. Qual é o período? 15. Quanto é 30 dividido por 15? 2. 2 centímetros por segundo. Aí. Centímetros por causa disso aqui, ó. Segundo, porque é segundo. Aí, velocidade. Só isso. Só se eu multiplicar os dois, aí tá errado. Vai dar 450. 2 não é igual a 450, né? Certo? Frequência. Qual é a relação entre período e frequência? Um é inverso do outro. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se você quiser calcular a frequência, você pega e faz o inverso do período. 1 dividido por 15. Peraí, deixa eu colocar aqui. Sobre T. Ou vice-versa. T é igual a 1 sobre F. Certo? Um é inverso do outro. Frequência é 1 sobre T, 1 sobre o período. Período é 1 sobre a frequência. Repetindo. Frequência é 1 sobre o período. Período é 1 sobre a frequência. 1 dividido por 15 dá quanto 1 dividido por 15? 0,06 aproximadamente. Hertz. Zero vírgula 0,06 voltas por segundo. Foi 15 segundos para dar uma volta, né? Então, num segundo, ele dá um bocado de volta lá. Voltas por segundo. Pronto. Ele dá mais de uma volta por segundo. Não, dá menos de uma volta por segundo. Ou seja, em 15 segundos ele dá várias... 0,06 Hz, 0,06 voltas por segundo. Lembrando que é 15 segundos para dar uma volta. Se fosse a frequência, numa velocidade maior, ele daria 0,06 voltas por segundo. Certo?
Aí. Passou. Só para vocês anotarem aí, certo? Ok, gente? Ou seja, em 1 segundo ele dá menos de uma volta. Claro, só vai dar uma volta em 15 segundos, né? Ok? Quer que eu faça mais algum exemplo de velocidade de onda? A gente tem tempo, certo? Botei mais. Faça mais um. Vai fazer com a frequência agora, né? Fazer com a frequência aqui. Eu tinha colocado esse slide, eu tinha colocado mais coisas. Não, acho que tá aqui em cima. Amplitude, comprimento de onda. Será que é nesse? Não, é no meu... acho que é no HD. Não, é aqui mesmo. Deixa eu só procurar aqui. Não, tá aqui amplitude. Comprimento de onda e tal. Vamos lá. Um certo segmento de onda, isso aqui é outro exemplo, certo? Eu vou apagar isso aqui tudo. Não, depois eu vou fazendo, vocês vão acompanhando de novo. Um certo segmento de onda. Certo segmento de onda. Deixa eu ver aqui. Cuja velocidade é de 30 metros por segundo. Se esse segmento tem comprimento de onda de 30... Não, peraí, vou botar 30 centímetros por segundo. Qual a frequência? Pronto. Certo segmento de onda cuja velocidade é de 30 centímetros tem... Vou botar aqui, tem comprimento de onda de 30 centímetros. Aqui. Pronto. Certo segmento de onda cuja velocidade é de 30 centímetros por segundo tem comprimento de onda de 30 centímetros. Vou colocar 30 não, tá 30 demais, né, meu? 10 centímetros. Qual a frequência? Dados. Velocidade. ...30 centímetros por segundo. Eu tenho um comprimento de onda que é 10 centímetros. Eu quero saber a frequência. Quantos hertz, né? Interrogação. Pronto. Agora não vai ser mais essa fórmula aqui, ó. Quando você junta comprimento de onda, velocidade e frequência, comprimento de onda vezes a frequência. Esse é o detalhe, viu? Colocou dividido, errou. Se colocou dividido, errou. Você divide pelo período e multiplica pela frequência, comprimento de onda. Então vamos colocar os dados aqui. Olha os dados aqui, olha as unidades, viu? Centímetro, centímetro. Cuidado. Qualquer coisa diferente você tem que transformar. Como está igual? Quanto é a velocidade de propagação? 30. Quanto é o comprimento de onda? 10. Quanto é a frequência? Eu não sei. Pronto. Aí agora virou uma matemáticazinha básica. 10F é igual a 30. F é igual a 30 sobre 10. F é igual a 3 Hz. 3 rotações por segundo, viu?
Anotem aí, gente, que eu... Deixa eu diminuir aqui o zoom para vocês anotarem, certo? Se eu colocar esse slide lá de novo, vai ser a mesma coisa, só com... Aí, ó. Resposta 3 Hz. Cuidado com a fórmula. Estou pensando até colocar essa fórmula lá na prova. Quando é frequência, você multiplica pelo comprimento de onda. Quando é período, você divide o comprimento de onda pelo período. Muita gente erra nisso aí. Às vezes eu coloco a fórmula, o cara ainda erra, hein? Depois eu salvo isso aqui. Anotaram? Lembrando que vai cair também as características do som, viu, gente? Olha as páginas que eu coloquei lá no Classroom. Certo? A gente falou um pouquinho sobre o som. Certo? Eu já posso passar esse slide? Então, vocês já ainda estão copiando? Pode. Só está acordado Alexandre e Arthur mesmo, né? Não. Ei, Paulo, eu tô acordado, eu só não tô falando. Certo. Comprimento de onda é o ciclo completo. Certo? Um colega que pediu para repetir. Comprimento de onda, período, frequência. Vou colocar aqui no slide. Vou colocar aqui. É comprimento de onda. Distância entre o ciclo completo, vamos dizer assim. Tá no lá em cima, mas eu vou colocar aqui, certo? Comprimento de onda. Distância, não sei se esse nome está certo. Distância entre um ciclo completo, mas para vocês entenderem. Tem um desenho lá em cima que eu vou passar para vocês. Quer ver? Eu fiz um desenho para vocês irem desenhando aí. Cadê? Claro, fiz um desenho para vocês irem desenhando, né? Cadê? Acho que está lá em cima. Ali, ó. Não. Ah, meu Deus. Aqui, ó. Pontinho preto. Ela faz um ciclozinho. Nesse segundo pontinho preto, a partir desse ponto, colega, eu vou dizer o nome que estava no privado, ela começa a repetir o ciclo, né? Então, ela faz um ciclo, ó, baixa, vai lá embaixo, sobe a partir. A partir desse ponto aqui, ela começa a repetir o ciclo. Tá tudo igual, ó. Então, esse ciclo é igual ao primeiro, esse terceiro é igual ao primeiro e segundo, e assim vai. Ou seja, daqui para cá, ela fez um ciclo completo, comprimento de onda, que é justamente a distância entre duas cristas consecutivas, né? Que é o mesmo comprimento, esse preto, da bolinha preta para essa bolinha preta, é a mesma distância daqui para cá. Pode colocar o dedo aí e medir, ou uma régua, que é a distância entre dois vales. Digamos que eu tenho essa distância dessa bolinha amarela. Ela foi e fez um ciclo. Nessa outra bolinha amarela, concorda comigo que ela vai começar a repetir o movimento? Sim. Então, a distância entre as duas bolinhas amarelas é um ciclo completo, também é comprimento de onda. Ou seja, essa mesma distância entre as duas bolinhas amarelas é igual à distância entre as duas bolinhas pretas, que é também igual à distância entre as duas bolinhas azuis, ó. Pode pegar uma régua aí e medir. Entre as duas pretas, entre as duas amarelas e entre as duas azuis. O comprimento de onda é igual. Vai ser igual. Certo? Vai ser tudo igual aí. Tudo é comprimento de onda. Mas fica mais fácil você pegar entre duas cristas, né? Entre dois vales. Certo? É um ciclo completo também. Show? Frequência. Onde é que eu tô? Tô aqui. Ou eu ia colocar aqui distância entre duas cristas consecutivas, mas vamos lá. Frequência. Voltas por tempo. Só isso. Número de voltas em um determinado tempo. Pedro Arthur, dá 1 minuto para você rodar essa quadra aí. A quantidade de voltas que ele der 1 minuto vai ser rotações por minuto. É a frequência.
Pedro Arthur, vou marcar o tempo para você dar uma volta. É o período. Tempo. Tá vendo como encontrar o outro? Se quiser anotar, é bom anotar isso aí, sabe? Principalmente frequência e período. Beleza? Show aí, o colega que perguntou? Show de bola? Show. Então, o som, acho que aqui tem algum slide sobre o som. Não tem, mas eu vou colocar aqui. O som é uma onda mecânica. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, tu não faltou, não. Tu não faltou nenhuma aula. O colega aqui que ele faltou a aula quando... Acho que não, viu? Acho que tu não faltou nenhuma aula, não. Faltei uma. Será que foi essa? Mas tá aí, ó. Se você faltou, anote aí. O som é onda mecânica. O som é onda mecânica. Ou seja, o som ele só se propaga se tiver um meio para ele se propagar. Seja sólido, líquido ou gasoso. Certo? A frequência é Hertz, né? Então, existem algumas frequências de... eu falei até sobre os decibéis, mas cadê esse... Não, acho que eu abri no Google, não foi? Postei a tabela para vocês? Foi, de decibéis. Foi. Abri no Google. Espectro de frequência sonora. Então, a faixa de audição humana vai entre 20 e 20 mil Hz. A gente só escuta até essa frequência. Certo? A gente só escuta se o som estiver na frequência de 20 a 20 mil Hz. É a nossa natureza. A natureza criou, vocês vão escutar só entre 20 e 20 mil Hz. Ser humano, viu? Homo sapiens. Então, tem a faixa de ultra-infrassom nessa frequência, como referência, a frequência humana. Abaixo disso é um infrassom. Acima disso é ultrassom. Ultrassom é aquele que passa lá na barriga da mulher grávida. Ali é ultrassom. Você ouve, aquilo ali não ouve. Por quê? Porque ali está uma frequência acima de 20 mil Hz, que a natureza não fez o nosso ouvidinho para ouvir uma frequência acima disso. Só o Superman. Certo? É ultrassom. Falou, essa aula vai até 10h20, é? 10h30, que a gente perdeu um pouquinho da... Verdade. Sabe, né? É 10h29, que tem 8 minutos e 15, até encerrar aqui. Certo? Então, infração abaixo de 20 e ultrassom acima de 20 mil. Isso aí é a faixa de audição humana. O morcego escuta acima de 20 mil. É assim? Acima de 20 mil? É, acima de 20 mil. Só que esse 20 mil está no canto errado, viu? Ele é para estar à direita do 10 mil. Aí está dizendo que 20 mil é menor do que 10 mil. Como é que pode? Cadê um? É. Certo? Então, o morcego e o golfinho escuta acima de 20 mil, se não me engano, baleia escuta acima de 20 mil Hz. Claro que cada espécie tem uma faixa de audição, de frequência que ouve. Certo? Então, o som é uma onda mecânica, ela precisa de um meio material para se propagar. Outro detalhe em relação à amplitude. Amplitude é a distância entre uma crista ou um vale ao nível de equilíbrio. Essa linhazinha do meio. Ó. Então, som alto e baixo está relacionado com a amplitude. Certo? Vou até colocar nesse slide aqui. Difere som alto de baixo. Ou forte e fraco. Certo? Na física a gente chama som alto de forte e som baixo de fraco. Então quem fala alto, a amplitude é maior. Quem fala baixo, a amplitude é menor. Certo? Como é que você difere um som alto do baixo? Pela amplitude. Questão de avaliação, viu? Então, som alto ou forte de fraco. Vou até colocar aqui, para depois dizer que eu não expliquei.
Forte e fraco. É tipo, Paulo não explicou, não. Difere som alto e baixo, forte e fraco. Som alto é forte, som baixo é fraco. Certo? A amplitude está relacionada com a energia da onda. Quanto mais energia, maior amplitude. Lembra da onda do mar, meu amigo? O surfista. Uma onda com 20 metros de altura, a amplitude é 20 metros. Uma onda com 20 centímetros. Quem tem mais energia? Fica de frente para uma onda com 20 metros de altura, pra você ver uma coisa. Maior amplitude, maior energia. Aquela ondinha de balde faz 10 centímetros da onda, em Nazaré, 24 metros de altura. Fica de frente para um negócio daquele, pra você ver uma coisa. Mas os capas nem a alma. Tá? Então, quanto maior a energia, maior a amplitude. Tá? Então, som alto é um som que tem mais energia. Por isso, quando a gente fala mais alto, esse som chega mais longe. Né? A gente fala mais alto, o som chega mais longe. Porque tem mais energia. Tá? Então, o cara está lá atrás, eu tenho que falar mais alto. Eu tenho que aumentar a minha energia desse som. Aumentando a energia, ela vai mais longe. Certo? Vamos dizer, o som se dissipa com mais tempo, vamos dizer assim. Amplitude. Já a frequência relaciona som agudo de grave. Certo? Frequência relaciona... Cadê? Tem aqui? Não, tem aqui som forte e fraco. Frequência baixa, som grave. A minha frequência baixa, ó. Bem pouquinha volta, tá vendo? Uma volta só, 1,5 volta. É, 1,5 volta. Já um som agudo, pessoal, cala fino assim. Aí, ó, quantas voltas ele dá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5, mais ou menos. Certo? Então, Arthur, aqueles caras de thrash metal, que eu não gosto muito, não. Eu não gosto daquilo. Slipknot. Se você vai colocar o cantor de Slipknot no aparelho que mede a frequência dele vai dar bem baixo, assim, ó. Aí você pega o mesmo cantor. Diga. Quando a gente tá na corda da guitarra ou do violão mesmo, quando a gente dá um ataque na corda grave, aí a frequência é baixa. Então, dá para ver muito mais pelo fato de ser mais grave, dá para ver muito mais com facilidade a corda se movendo. Mas quando é bem na aguda, na mizinha, quase não dá para ver ele se movimentando. Então, a mizinha, quando você bate nela, a frequência vai ser assim, mais ou menos. E a misão, quando você bate nela, misão e mizinha são as cordas, certo? A mizinha é aquela corda lá de baixo, aquela fininha. Então, som mais agudo. E a misona é aquela corda mais em cima. Então, a misona pode ter na mesma nota, que é o mi, né? Só que a misão vai ter, assim, uma frequência mais baixa e a mizinha vai ter uma frequência mais alta. Você pode pegar. Certo? Existe até no celular, eu acho que tem aplicativo, você bate a corda e dá a frequência. Certeza como tem. Certo? Tem um afinador, tem um bicho de frequência também. Então você pode testar, pegar um violãozinho, pegar um celular, um aplicativo, medir a frequência, bata lá na cordinha pequena e depois bata na corda mais grossa. A corda mais grave vai ter menor frequência. Ok, gente? Mais alguma pergunta? Sobre ondas e som? Luz não vai cair não, viu? Vejam lá os de olho no tema que a gente fez e vejam lá, só não sei a página, e vejam lá o exercício que a gente fez do livro, certo? Eu vou olhar se eu coloquei no Classroom. Vejam lá esses exercícios resolvidos, estudem por ali que vai cair algumas questões dali, certo? Show? Show, valeu, Paulo. Valeu, bom final de semana.